Olá, exploradores! Preparem-se para mergulhar no relato de Dionísio, um homem simples cuja vida foi abalada por uma criatura aterrorizante. Vocês estão prontos para descobrir o mistério do lobisomem que aterrorizou uma pequena cidade no interior de São Paulo? Fiquem até o final, porque a verdadeira identidade do monstro vai te surpreender. Agora, apaguem as luzes, aumentem o volume e embarquem comigo nesta jornada de suspense e terror. Eu me chamo Dionísio. Hoje eu tenho 68 anos, mas o relato que eu vou contar para vocês aconteceu em 1974, quando eu era um jovem de apenas 19 anos. Vivendo na calmaria do sítio dos meus pais, em Joanópolis, São Paulo. O dia começou como todos os outros. Acordava cedo com o nascer do sol, pois o galo cantava sempre ao primeiro raio de luz. Meus pais, Jandira e Oséias, já estavam de pé, prontos para mais um dia de labuta no sítio. Minha mãe, uma mulher de pele marcada pelo sol e pelo tempo, tinha um sorriso caloroso que iluminava o nosso lar. Já meu pai, um homem robusto de olhos sérios, era conhecido por toda Joanópolis pela qualidade das hortaliças que ele cultivava. Eu tinha o melhor amigo que um jovem poderia ter, Zeca, um cachorro da raça boiadeiro australiano, de pelo curto e marrom que nunca saía do meu lado. Ele era mais do que um cachorro. Era meu companheiro, meu guardião. Naquele dia, Zeca parecia inquieto. Seu olhar estava distante e seu faro parecia mais aguçado. Eu não sabia, mas aquele era o primeiro sinal. Depois do café, saí para ajudar Xavier, um senhor que trabalhava conosco na colheita. Xavier era um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Suas mãos calejadas pelo trabalho no campo eram um testamento da vida que levava. Naquele dia, ele também parecia diferente, silencioso, ainda mais do que o normal. No fim do dia, fui até a vianda local para entregar os legumes e hortaliças do dia para o Antônio. Ele era o dono da vianda, um homem de boa fé e sempre com uma piada pronta. Ao entregar as hortaliças, notei um estranho arranhão em sua mão. Antônio desconversou quando perguntei, mas pude ver um desconforto em seu olhar. Naquela noite, um uivo ecoou pela escuridão. Zeca, que estava deitado ao pé da minha cama, levantou as orelhas e rosnou baixinho. O uivo não era de um cachorro comum. Era longo, profundo e cheio de um terror que fez meu sangue gelar. O gado, normalmente calmo à noite, começou a se agitar e a bater os cascos no chão. Eu me levantei, vesti minha roupa rapidamente e saí com Zeca para ver o que estava acontecendo. O que eu vi naquela noite, bem, eu nunca vou esquecer. As cabras, normalmente tão pacíficas, estavam em pânico. E entre elas, vi pegadas grandes, maiores do que qualquer animal que eu conhecia. Pareciam pegadas de onça, de cachorro, mas nenhum animal faria pegadas daquele tamanho. Eu senti um frio na espinha. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Eu podia sentir nos ossos, e naquele momento
Eu sabia que alguma coisa estava espreita na escuridão, só me observando. Algo que não era deste mundo. Algo que uivava com a voz do inferno e deixava pegadas do tamanho de um homem adulto. Zeca rosnou, os pelos de sua nuca eriçados. Ele podia sentir também. E eu podia ver em seus olhos amedrontados, em sua postura defensiva. Ele estava pronto para lutar. Mas contra o quê? Nós voltamos para casa, o uivo ainda ecoando em meus ouvidos. Não havia o que fazer naquela noite. Eu precisava falar com meu pai, com Xavier. Eles saberiam o que fazer. Eles sempre sabiam. O sono não veio naquela noite. Eu fiquei deitado na cama, ouvindo os uivos distantes, sentindo o medo crescer dentro de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era nada bom. E eu tinha a estranha sensação de que as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Aquela foi a primeira noite, a noite que mudou tudo, a noite que marcou o início do terror. Na manhã seguinte, encontrei meu pai na cozinha, tomando seu café. Eu contei a ele sobre o uivo, sobre as pegadas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o seu café, como se as respostas estivessem ali. Finalmente, ele olhou para mim e disse: Dionísio, existem coisas nesse mundo que não entendemos. Coisas que são mais antigas do que nós, mais poderosas do que nós. E às vezes, essas coisas vêm à tona. Não sei o que está acontecendo, filho, mas sei que precisamos estar sempre preparados. E assim, com o presságio de uma ameaça desconhecida pairando sobre nós, começamos a nos preparar para o que estava por vir. Mas nada poderia nos preparar para o horror que estava prestes a acontecer. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e incerteza. Cada uivo, cada som estranho, cada sombra se tornava um motivo para alarme. Zeca não saía do meu lado, e eu podia ver o medo em seus olhos, o mesmo medo que eu sentia. As noites eram as piores. Eu mal conseguia dormir, sempre esperando pelo próximo uivo, pelo próximo sinal de que aquela coisa estava próxima. E a cada noite, os uivos pareciam mais próximos, mais reais. E então, em uma noite de lua cheia, aconteceu. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, quando ouvi o uivo, mas desta vez era diferente. Era mais alto, mais claro, e estava muito mais próximo. Eu corri para a janela e olhei para fora, e foi quando eu ouvi. A criatura parecia um cão, um lobo enorme. Mas não era apenas isso. Ele era maior do que qualquer lobo ou cachorro que eu já tinha visto. E tinha os olhos. Os olhos brilhavam como brasas na escuridão. Era o lobisomem. A criatura dos contos que escutava quando era criança. Histórias para assustar e fazer obedecer. Mas ali estava ele, real como a noite, uivando para a lua cheia. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Zeca rosnou ao meu lado, os pelos eriçados.
os dentes à mostra. Mas eu sabia que ele não poderia fazer nada contra aquela criatura. Nenhum de nós poderia. So many days is yet to come. So many times has come to pass. Too many moments put aside, getting out